Fala pessoal, começando mais um M, o seu programa de empreendedorismo, marketing e entretenimento aqui no YouTube. Meu amigo Davi Baia, estamos com a bancada reduzida, porém não menos animada, né? Porque a gente, de um tempo para cá, as bancadas têm sido reduzidas, mas os programas têm sido sensacionais. Tudo bom, Davi? Apenas dois mosqueteiros, né, âncora? Mas não é por isso que não vamos fazer uma boa entrevista, porque o convidado de hoje, cara, tem muito para acrescentar à nossa audiência. É um cara que fala sobre conteúdo, mas enfim, ali tem várias estratégias para o mundo digital, várias estratégias para a gente abrir um pouco a nossa mente. O cara tem um podcast, enfim, é um conteúdo enriquecedor. E é por isso que a gente sempre pede para você que acompanha a gente aqui se inscrever no canal, acionar aqui o sininho das notificações, porque não é fácil trazer convidados de garbo e elegância como o nosso convidado de hoje se a gente tem poucos inscritos. Então, faça como os 25% de pessoas que nos assistem, que estão inscritas nesse canal. Acione aqui as notificações também. Pô, só um número pequeno da galera que assiste a gente tá inscrita, então já deixa a tua curtida, se inscreve no canal, porque isso é muito importante. Sem isso é difícil a gente trazer convidados como o Felipe, cara. É verdade. Aliás, estamos crescendo, as metas estão sendo batidas, as métricas também. Tá muito legal. E o estamos crescendo muito no Kansas e no Arizona agora. Já estamos ali desenhando o novo mapa ali nosso do M. É verdade. Em plena campanha agora nos resultados, né, das eleições presidenciais dos Estados Unidos. Estamos tendo audiência também em determinados estados. Entendeu? Enfim, vamos que vamos. Nosso convidado de hoje é Felipe Medeiros, carioca, vascaíno, criador do Rota Alternativa Podcast, consultor de marketing digital, formando em administração pela UFRJ. É legal que ele tem 2 MBA Júniores. É interessante, eu nem sabia que tinha MBA Júnior, mas é vivendo e aprendendo em liderança e competências sociais e administração e negócios. Bem interessante. Seja muito bem-vindo, Felipe. Pô, galera, um prazer estar aqui com vocês. Falar M, né? Empreendedorismo, marketing e entretenimento são 3 coisas que eu amo, 3 coisas que eu tento trazer tanto no meu podcast quanto nos meus conteúdos no LinkedIn. Então eu não poderia estar mais feliz de estar aqui conversando com 2 pessoas incríveis. Dei uma olhada nos outros conteúdos também, achei incrível o papo de vocês com todos os convidados. Estou muito animado para a gente entregar o máximo de valor aí para a audiência aí do M. Então, estou muito feliz e vamos para cima que hoje eu tô com a corda toda para a gente entregar conteúdo maneiro. Então, Felipe, olha só, já vou começar aqui contigo o seguinte, ó, você é um cara que é formado, você tem aí 2 MBAs e você fala muito de marketing digital. Cara, o que você aprendeu aí na tua educação formal, acadêmica, que você aplica hoje no mundo digital, ou você acha que o que você aprendeu no digital foi um outro MBA por si só? Cara, conta um pouco aí do que a gente pode... Boa pergunta. Muito boa, que a gente pode aprender no mundo acadêmico, que a gente pode aplicar nesse mundo aí de pandemia, cara. Uhum. Cara, o principal que eu vejo assim, indo um pouquinho para frente da sua pergunta, né? Se você olhar para o mercado hoje, você vê os grandes players aí do digital, você vai ver uma gama de pessoas que testam escala, analisam esses resultados e saem, às vezes, cagando um pouco de regra. Por que eu digo cagando um pouco de regra? Porque às vezes esse teste não é um teste muito significativo, testou uma vez só com o público e tal, não sei o quê. Então, por que eu fui nessa frente agora? Porque todo esse pensamento tradicional, toda a administração tradicional, minha formação em ADM, ela me ajudou, tá? Porque eu tive que correr muito por fora, ela não me entregou tudo de mão beijada, ainda é uma das falhas do curso de administração ainda no nosso país, ela me deu as bases de um pensamento estratégico. Essa foi a primeira coisa. Claro que os 4 P's do marketing, todo esse marketing tradicional de posicionamento, de distribuição e tudo mais, é relevante e fundamental. O que a gente está acontecendo a gente está vendo uma nova roupagem disso através do digital. Por quê? Porque, primeiro, as pessoas foram inseridas dentro do processo produtivo de conteúdo. Né? Se a gente pensar no século XX, para você produzir conteúdo, você tinha 2 opções. Ou você trabalhava numa agência de publicidade, ou você trabalhava numa empresa de mídia. Ponto. Não tinha outra saída. Então, como as pessoas estão nesse mundo agora da produção de conteúdo, é muito mais fácil a gente trazer essa base teórica tradicional para o mundo digital. Então, a primeira coisa assim, que me deu uma bagagem assim, para o digital, se é que eu posso dizer uma bagagem, foi esse pensamento estratégico.
Sem isso, eu acho que eu teria que ter demorado para começar, que eu teria que correr atrás desse conteúdo. Então, sem dúvida, foi esse pensamento estratégico. Pô, bem legal. É bem legal, Davi. Pô, gostei da resposta, porque eu sou professor universitário também. Além de ter uma agência que vai fazer 22 anos agora, dia 18. Quer dizer, eu não sei quando esse programa vai pro ar, mas provavelmente já vai ser mais ou menos dentro dessa... um pouquinho antes do aniversário da agência. E é bacana, porque as pessoas às vezes falam, mas falar sobre hard skills, soft skills e tal. Eu acho legal. Os soft skills, sim, é importantíssimo. Mas tem que ter uma base, e a base é no hard skills, né? A base é exatamente a universidade, é o meio acadêmico, por mais ultrapassado que ele esteja, e está, não é só em administração, não, curso de comunicação, publicidade, próprio jornalismo está muito defasado, mas agora as instituições de ensino superior têm que correr atrás mesmo, cara. O mundo muda muito rápido. De 4 anos para cá, planejamento de mídia mudou. De 4 anos para cá, né, tudo mudou. Tem uma coisa também que eu gosto de levar em consideração, Sandro, tá desatualizado para quem, né? Para qual bolha do Brasil? Porque, cara, para muita gente, o conteúdo que as faculdades, que as instituições de ensino ainda entregam são de muito valor, principalmente para aquelas pessoas que não têm um acesso escalável a conteúdo que a gente tem. Então, eu até brinco, né? Tem muita gente que fala na internet, o ensino tradicional só vai sugar teu dinheiro, não serve para nada, e no final do dia ele está tentando te vender um curso no final. Então, muito mais que o discurso é você ver a intenção por trás desse discurso. E, cara, a gente vive no Brasil. É fundamental. A base é fundamental. A base é fundamental. Você tem que ter uma base sólida. E a base sólida é o estudo tradicional. Por mais que você corra atrás depois e tal, e aí tudo bem, eu acho que tem que correr mesmo. Mas a base é fundamental. Eu acho fundamental, né? Eu até tenho convidado aqui que já apareceu falando que não, que o importante é correr atrás, é ser autodidata, é isso, é aquilo. Eu respeito, mas eu acho que, base sólida, você constrói um prédio legal. Diga lá, Davi, eu te interrompia numa pergunta. Achei bacana esse ponto de vista aí de vocês dois, na verdade, porque existe um discurso quase revolucionário, né, do marketing digital, de que você tem que jogar tudo fora e reconstruir o marketing, né? Mas o marketing digital, o digital é somente uma ferramenta, né? O marketing continua sendo marketing, né? Continua. E por que não você aprender as bases, os pilares, os fundamentos, né, que trouxe a gente até aqui hoje. E o digital nada mais é uma ferramenta ultra, mega, super escalável do marketing, né? E hoje em dia é muito barata, né? Porque a gente não precisa estar na televisão, a gente não precisa estar nos grandes meios, a gente, com uma estratégia bem feita, enxuta, no digital, a gente consegue levar a mensagem legal. Mas não precisa ser essa coisa de que, nada disso serviu até hoje, né? Então, tudo, também não é assim, né, caramba? Se nada do que foi feito no marketing serviu até hoje, a gente estaria vivendo numa sociedade não capitalista, né? Se a gente está no mundo capitalista é porque alguém comprou uma Coca-Cola algum dia, né? Então, a gente não pode desprezar o poder que o marketing, digamos, tradicional trouxe até hoje. E, Felipe, quando você conversa com a tua galera, assim, de tentar trazer estratégias de marketing, cara, assim, você passa essa mensagem, assim, o que você traz do marketing, digamos, tradicional, assim, que pode ser muito implementado, né? Vamos falar de executável, assim, nos dias de hoje, assim. Cara, o principal que eu mais vejo a galera passando por cima é a questão do posicionamento. Eu acredito que se você não olha para dentro de si, você não olha seus ativos, suas experiências, suas habilidades, e aí falando como uma pessoa que está começando a empreender, uma pessoa por trás do negócio, se você não olha para dentro e enxerga como você é único, como você é diferente dentro de qualquer ambiente, principalmente digital, você vai ser só mais um. Então, eu acho que qualquer estratégia de marketing, aí falando no canal digital, ela tem que ser pautada em como você se posiciona, como você se enxerga dentro do mercado. E o que eu mais vejo por aí é a galera pegando fórmulas já testadas, ou um script, um passo a passo, copiando e simplesmente se tornando mais um que entrega o resultado X, ou mais um que faz aquilo. Coisas que, num mundo onde as barreiras de entrada, né, a descentralização da produção de todos os recursos está muito baixa, você nivelar, você se posicionar aspecto técnico, é você abrir mão da sua sustentabilidade do seu negócio.
Eu acho que hoje, principalmente no século XXI, onde a gente tem os canais de mídia na nossa mão, a maior fonte de diferencial competitivo e de sustentabilidade, né, longevidade de uma marca, está na capacidade dela se posicionar e se conectar com a audiência no campo emocional. E o que eu quero dizer com no campo emocional? É aquela forma de você se posicionar, uma marca se posicionar, que dá um match perfeito na forma com que a audiência, as pessoas, né, os consumidores, enxergam e acreditam o mundo. Isso é uma coisa fácil? Não. Você realmente vai ter que olhar para dentro, vai ter que entender como você realmente se encaixa no contexto daquela pessoa. Hoje o marketing digital está se tornando tão hiperpersonalizado que você deixar de considerar o contexto das pessoas é quase um tiro no pé. Porque você está deixando de entregar o maior valor da sua marca para a pessoa, que é justamente a capacidade de criar uma narrativa em história de qualquer coisa, em volta de qualquer coisa que você venda. Então, acho que o principal do tradicional, que eu faço questão até nos clientes que eu converso, que eu atendo, é, cara, nada vai andar a partir do momento que eu sentar com você e fizer uma investigação de marca, de entender de forma estratégica como a sua marca é diferente, qual é a essência da sua marca, e daí para frente, cara, é só aplicar o feijão com arroz, sem inventar muita moda, claro, com pensamento estratégico lá na frente. Mas se não existe esse posicionamento, eu acho que nenhuma estratégia sustenta. É, bem legal. Bom, eu vou aproveitar, já que você está falando de posicionamento, vou falar do seu posicionamento. O que eu achei interessante aqui, que você fala que você conversa, né? Você fala sobre o impacto do marketing pela perspectiva de um integrante da geração Z. Isso é sensacional, eu acho isso muito legal. E que o podcast, né, o Rota Alternativa que você criou, é um think tank que discute habilidades como criatividade e estratégias de marketing para impulsionar o pensamento crítico sobre a utilização das redes sociais para a construção de marcas. E a gente, logicamente, foi lá dar uma fuçada no seu podcast, lá no seu canal, lá no Rota Alternativa, que é muito legal, né? A gente falou aqui em off, tanto eu quanto o Davi, já somos fãs do canal, lá do... É canal que fala também, né? Lá no... Pode ser um canal. Pode ser? Pô, é muito legal, os assuntos são muito pertinentes, são muito interessantes, dá vontade de escutar tudo assim, numa tacada só, maratonar, né? Porque tem muito a ver com o que a gente conversa aqui também, é muito bacana, basicamente a gente tem a mesma pegada nesse sentido, e a gente já deixa aqui a dica, né, para a galera, para a nossa audiência, para o nosso editor aí, por favor, jabá, momento jabá, né, para a gente poder... lógico, aqui tem que ter sempre um momento jabá. E eu vou te perguntar uma coisa assim, até porque eu não sou da geração, né? Somos de gerações diferentes. Então, assim, essa pegada de podcast, o Felipe, de um tempo para cá, o pessoal falou muito que, por exemplo, que a Rede Globo estava forçando muito a barra nesse sentido. Algumas pessoas também falaram que seria a nova rádio, né? O podcast estava vindo para ser a nova rádio, né? Entre aspas. Mais moderna, né, da comunicação. Uhum. Tem várias correntes falando várias coisas sobre podcast. Como é que você, né, aí sendo da geração Z, e a galera, né, da geração Z e tal, como é que o pessoal vê o podcast? Ele de fato veio para ficar ou ele ainda está se posicionando, né, no mercado, ainda está né, correndo atrás do seu espaço? Enfim, como é que você vê aí? Explica também o que é a geração Z. Tá. Beleza. Vamos lá. Pô, até animada com essa pergunta. Primeiro, cara, você falou duas coisas que me chamaram a atenção. A primeira, tem uma galera falando que a Globo tá forçando a barra. Cara, a Globo tá fazendo mais que o dever de casa em criar podcast, porque eu acho que, de novo, né, falando da longevidade de uma marca, da capacidade dela se tornar relevante ainda mais para novas gerações, e depois eu vou entrar na geração Z, é você entregar o conteúdo no formato que a audiência quer consumir, que a audiência está mais adaptada para consumir. E hoje, quando a gente fala em termos de volume, o Brasil já é o segundo maior consumidor de podcast do mundo. Então, antes de eu começar o podcast em si, eu olhei, cara, vou para o YouTube e vou para o podcast, começo o canal no podcast. Primeiro, o YouTube seria um envolvimento de recursos que eu não estava afim de investir, tanto, sei lá, numa câmera, no editor, não sei o que, cara, o Rota eu toco praticamente sozinho. Tem o Vitor, que é meu grande braço direito, que me ajuda toda na edição, assim, mas, cara, a gravação em si eu faço tudo sozinho, subo tudo sozinho. E tem esse fator de ser um formato de conteúdo que está ganhando muita capilaridade,
está ganhando muita aceitação no público brasileiro. E, por outro lado, também as plataformas como o Spotify, elas estão investindo pesado para se tornar um canal de mídia exclusivo, né, focado bastante no podcast. Então, já estão aumentando o escopo de analytics para os podcasters, estão aumentando o escopo de listas, assim como tem as músicas, as playlists e tudo mais, estão criando podcast também. Então, é um modelo que, inclusive, vai avançar muito. O Spotify, inclusive, já tem até plano de colocar vídeo dentro dos podcasts, ou seja, vai ser um YouTube focado nessa galera do podcast. E, cara, em relação à geração Z, é uma geração que nasceu assim, a partir de 95 para frente. É uma galera nativa digital, que nunca pegou o mundo assim, fora a internet. Então, a gente já nasceu praticamente com toda essa tecnologia na mão. E o que mais me chama a atenção nessa galera é principalmente uma análise muito rápida dos fatos que acontecem no mundo. Como a gente, de novo, como eu falei, né, a gente está inserido nesse processo de produção de conteúdo, a gente está constantemente produzindo e reproduzindo conteúdo numa escala muito absurda, que nem meus pais, meus avós tinham naquela época. E isso leva a alguns problemas que eu vejo, que, tipo assim, cara, a gente está, às vezes, tão preocupado em chancelar, tipo, só vou produzir esse conteúdo quando eu tiver um MBA, ou quando eu for presidente de uma empresa, tanto medo de expor nossas ideias, que a gente está deixando de colocar nossa voz, principalmente no LinkedIn, que é um ambiente mega corporativo e tudo mais. Então, o Rota, né, o Rota Alternativo em si, ele é um podcast que, como eu falo, que é um think tank que expande o pensamento crítico sobre as redes sociais, porque eu quero mostrar que, até em termos de posicionamento, você, como um jovem, pode e deve falar o que você acredita com confiança. Então, é mais ou menos isso que a pegada que eu tenho dado no Rota. Até porque, cara, há um ano atrás eu fiz meu primeiro post no LinkedIn. Eu tinha acabado de ser demitido do meu primeiro estágio. Eu trabalhava no back-office, numa rua de educação, fui demitido em 6 meses e eu falei, cara, eu quero começar a trabalhar com marketing. É o que eu gosto. Então, eu vou começar a publicar conteúdo no LinkedIn, porque lá estão os recrutadores, eles vão me ver, vou ganhar notoriedade com eles e eu vou conseguir direcionar a minha carreira para o marketing, porque eu vou falar sobre marketing. Então, eu comecei a fazer isso e, cara, desde então, me apaixonei por todo esse universo de conteúdo e foi aí que eu me aprofundei o estudo em conteúdos nas redes sociais. E o que eu mais vi, o que mais eu vejo que me diferencia naquela plataforma é justamente isso, porque em nenhum momento eu deixei de falar o que eu acredito e em nenhum momento eu deixei de falar com confiança. O que eu mais vejo são jovens da minha idade que tentam se abster dos próprios pensamentos, das próprias reflexões, porque acreditam que não tem bagagem suficiente para falar. Eu não acredito nisso. Eu acredito que todo mundo tem um ponto de vista diferente e com as redes sociais na nossa mão a gente pode impactar diversas pessoas com os nossos pontos de vista. Então, o Roda nasceu exatamente nesse meio, sabe? Pô, que bom que você pensa assim, Felipe, porque já que você falou, expande pensamento crítico sobre as redes sociais, o Rota, vamos falar, vamos polemizar. A gente adora polemizar aqui no programa, vamos polemizar um pouco. Então, é o seguinte, a gente trabalha, né? A gente faz há muitos anos já gestão de redes sociais, a gente temos essa pegada muito forte com relação às redes sociais. E, inclusive, eu leciono também sobre isso. Uma coisa que eu acho hoje muito interessante, assim, muito curioso, na verdade, cada rede tem a sua especificidade, né? Você tem o LinkedIn, Facebook, Instagram e por aí vai. No caso do LinkedIn, eu concordo contigo total quando você falou agora que as pessoas deixam de dar a sua ideia, né, para poder ficar discutindo, chover no molhado. Agora, tem alguns que são até piores, né? Pegam a ideia de grandes autores e assinam embaixo como se fosse ideia própria. Entendeu? Isso eu tenho visto acontecer muito no LinkedIn. Eu acho isso feio, né? Bem feio, porque para quem está no mercado como eu e quem conhece, sabe que aquilo ali não é frase própria. Sabe que existe uma sustentação forte ali embaixo e sabe de onde veio, inclusive. Você pode até não lembrar o autor na hora, mas você sabe, pô, já li isso. Entendeu? Então, quer dizer, aí você vai falar, depois você olha Kotler, você olha Potter, você olha vários autores, é só até copiar a frase do cara, botar hoje no Google que aparece, você dá uma googada. Entendeu? Então, eu acho que tem muita gente se expondo de maneira errada. Eu estou falando especificamente no LinkedIn, né? Que é uma coisa mais corporativa, que deveria ser... As pessoas deveriam tomar mais cuidado com a sua imagem, exatamente por todas essas razões que você já falou. E a gente também, como empresa,
a gente também pinça profissionais lá. A gente dá uma olhada na galera e antes de contratar, todo mundo faz isso, né? Dá uma olhada, vê. Isso é muito comum. Então, às vezes, você pega uma pessoa que você tá até acha legal, interessante, vai no LinkedIn da pessoa e a pessoa, porra, é tipo assim, é vacilão, entendeu? É vacilão no sentido porra, de não ter conteúdo, entendeu? E achar que, e muitas vezes achar que tá mandando bem. Então, assim, essas coisas tem que tomar muito cuidado, porque rede social, cara, você se expõe demais, tanto pro bem quanto pro mal, né? Entendeu? E quando você vai pro lado errado. Não, uma coisa interessante, né, que eu gosto de falar é que, cara, eu enxergo isso, né, como você falou, de você usar a frase de outro autor e tal, como um processo natural, mas não normal. Por que eu digo natural? Porque, cara, quando a gente dá esse poder inesgotável na mão das pessoas para elas produzirem e reproduzirem conteúdos, as redes sociais literalmente representaram uma quebra na propriedade intelectual no século XXI, uma quebra. Como você falou, cara, eu posso pegar uma frase que o Kotler falou e falar que fui eu. Mas, cara, tem tantas pessoas reproduzindo em escala que hoje a gente não consegue mais ver o ponto inicial. A gente pode até lembrar, como você falou, posso até lembrar quem foi. Mas como a gente deu esse poder na mão das pessoas, é natural, do instinto humano, que as pessoas fossem se adotar de algumas coisas que não são delas. Mas isso não é normal. Tá? Isso não é normal. Uma coisa que eu vejo bastante, que eu acho até legal de fazer, que são pessoas que literalmente copiam, né, o conteúdo das pessoas e dão um crédito no final. Eu acho isso ótimo. Isso é ótimo. É perfeito. Mas, assim, realmente, o advento das redes sociais representou um grande marco na propriedade intelectual e todo mundo está sujeito. Tipo, cara, eu sei que muitos dos conteúdos que eu publico no Rota tem um embasamento que eu bebi na fonte de alguém. Sim. Mas o mais interessante disso tudo, que assim, aqui é o lado positivo dessa história, é que é como todo esse universo de conteúdo hoje nas redes sociais é como se fosse um Lego. Eu peguei uma pecinha retangular azul, que foi uma fala do Sandro. Eu posso colocar mais 3 pecinhas vermelhas, um pouquinho menor, que cabem no mesmo tamanho da peça azul do Sandro, que são as minhas reflexões. E aí já vira uma coisa diferente. Então, a gente está constantemente construindo um prédio desse Lego com várias pecinhas de cores e tamanhos diferentes. Por isso que é tão difícil a gente entender quem foi a primeira pessoa que fez a fundação do prédio e começou a passar o cimento. E é um processo natural, a gente tem que aprender a jogar esse jogo. Mas, literalmente, assim, quem fica muito preocupado em ser copiado e não ser citado, realmente vai passar a noite sem dormir. Mas, cara, faz parte. Infelizmente, é o jogo que a gente está jogando. Não, com certeza. Na verdade, ser copiado é legal. Quando a pessoa reproduz, é legal. Eu sou autor de livro, é bacana a pessoa reproduzir. O ruim é quando ela não cita a fonte, porque aí fica. Sim. Eu acho feio, mas enfim, aí é opinião pessoal. Eu sou de outra geração, eu acho meio feio, mas aí é cada um com seu cada um. Davi, e você? Polemiza um pouco aí. O que você acha nessa história toda? Cara, não, pô, cara, que chato, eu não vou polemizar, cara. Pô, eu odeio quando eu não quando eu não polemizo. Não, pelo seguinte, realmente tem essa história, né, de muitas pessoas acharem que acho que isso está muito em voga nos dias de hoje, né? Você ouve tanto alguma coisa que você não sabe quem é o dono daquela ideia e talvez o dono seja você, né? Mas não é você, né? Às vezes, né? Acho que quando é uma frase, né? Quando é uma frase é legal você sempre citar o autor. Mas quando é uma ideia, por exemplo, assim, pô, eu tive uma ideia de startup, eu vou fazer um negócio que ninguém nunca pensou. Aí realmente, caramba, muita gente já pensou, a maioria não fez, e aí realmente não tem muita propriedade intelectual quando você vai transformar isso num negócio. Quando é simplesmente uma frase jogada no Instagram, no LinkedIn, é legal a gente correr atrás da fonte disso, porque a chance de alguém ter cunhado essa frase é muito grande, né? E é legal a gente sempre... A gente não fica menos inteligente quando a gente dá o crédito a alguém, muito pelo contrário, né? Pô, isso é um sinal de grandeza, de humildade. Agora, o que eu estou dizendo que eu não vou polemizar é porque é o seguinte, tem uma coisa que é legal a gente pegar nessa história do Felipe, que é o contexto dele, né? O Felipe falou do contexto. O Felipe é o seguinte, a gente é assistido aqui no M por muitos estudantes, galera que está se formando, que está aí no processo de iniciar a faculdade, ou então acabou de se formar. E eu acho que o maior legado que a gente tem, cara, é a nossa própria história. Eu queria pegar um pouco da tua história, cara. Pô, você foi um cara... Olha a história que você contou aqui. Você foi demitido de um estágio,
Aí você falou, cara, peraí, eu fui demitido de um lugar, mas eu continuo tendo conteúdo, eu continuo tendo uma história para compartilhar. E, Uhum. cara, você foi, mas eu não tô muito afim de ligar a câmera ou de comprar uma câmera, então eu vou para o lugar mais fácil que tem, que é um podcast. Então, assim, muita gente já trava nessa, tá ligado? Uhum. Eu tenho uma história para passar, mas eu não tô mais no emprego, mas eu não tô mais numa Uhum. mídia, mas eu não tenho mais um alto-falante, né? Eu não tenho mais um sobrenome empresarial. Cara, onde é que você se sente confortável? É com uma câmera, é com Uhum. texto, é com blog, é com podcast. E aí eu acho muito legal, Felipe, a decisão que você tomou, que é de ir para um podcast, que eu acho isso muito legal, porque é muito convergente com a ideia aqui do M. Porque um podcast, um programa como o M, te força a você entregar, por exemplo, 1 hora de conteúdo, meia hora de conteúdo. Não interessa o tempo, você vai além do meme. Cara, Uhum. isso é uma coisa muito importante pra gente. Ir além do meme. Porque é muito fácil a gente montar ali um canvas, uma coisinha bonitinha no Instagram, no Facebook, Uhum. jogar e é legal, mas a gente não respeita um contexto, né? Quando a gente entrega um podcast, entrega um programa no YouTube, cara, aí assim, eu não tô nem falando da audiência, eu tô falando pra gente mesmo, tá? Papo aqui de Ah. nós três. Uhum. Cara, isso te força a pensar no contexto, te força a pensar quem é que tá assistindo aquilo, como é que essa pessoa vai entender, vai digerir aquilo. Então, assim, te forçar a ir além do meme, eu acho que talvez seja o grande desafio geracional da geração Z, da Uhum. geração Y, da geração sei lá o que, meu irmão, mas eu acho que isso é intergeracional, sabe? Eu acho que isso é atemporal. É o que a gente Uhum. precisa para ir além do meme, porque isso vai entrar naquele lance da estratégia que você falou, de Uhum. você ter um planejamento, porque 1 hora, cara, a gente vai precisar reverter coraçõezinhos e compartilhamentos em Claro. grana. Então, Com certeza. cara, isso é o que vai unir todos os marketings, né? De Kotler a Érico Rocha, sei lá, meu irmão. Mas, Aham. assim, a gente vai precisar converter isso. Cara, fala mais, assim, quais são as grandes sacadas que você pode tirar, assim, do teu podcast, que você, assim, pô, vamos lá, para eu entender o podcast do Felipe, eu tenho que escutar horas e horas e dias e semanas e semanas de podcast. Mas aqui você vai entregar aqui Uhum. uns 3 ou 5 insights aí para a galera falar, puta, cara, isso realmente faz sentido eu Uhum. executar agora. O que seria se realmente faz sentido eu executar Uhum. agora, rapidinho aqui para a audiência do M? Irado. Não, você falou do contexto, cara, é maneiro que, tipo, cara, depois que eu fui demitido do mesmo estágio, eu fiz essa mesma pergunta na minha cabeça. Eu perguntei, cara, qual o melhor que eu posso fazer com os recursos que eu tenho hoje? Eu tinha o LinkedIn parado. Então eu peguei, remodelei meu LinkedIn, fiquei um ano Eu escrevendo. continuo tendo o LinkedIn parado, cara. Já É, desligou essa conversa aqui. você tem que voltar, cara. Já era pra estar voltando há muito tempo. Mas, cara, Obrigado, é isso produzir aí. conteúdo, produzir conteúdo por um ano no LinkedIn, mesmo depois de tendo conseguido me recolocar numa startup de marketing, fiquei um ano produzindo direto, até no ponto que eu cheguei e fiz essa decisão de novo pelo podcast. Perguntei, cara, qual é o melhor que eu posso fazer hoje com os recursos que eu tenho? Então eu fui no podcast justamente com esse pensamento Lean, esse pensamento MVP, que qualquer jovem deveria ter, ao invés de ficar pensando, tipo, pô, tem que ter o melhor cenário, tem que ter os melhores equipamentos. E quando você falou assim, pô, qual é a sacada que você entrega e tudo mais, eu volto lá para o início da nossa conversa. O Sandro me perguntou qual é foi você, eu acho, que qual é o fundamento do marketing tradicional que você leva. De novo, posicionamento. Eu sempre consumi muito podcast. E o que é uma parada que me deixava puto, literalmente puto, e aí que já começa a entrar o posicionamento das coisas que você não acredita, né? Se posicionar é mais você dizer não do que você dizer o que você é. E eu comecei a olhar para os podcasts que eu consumia e, cara, eu via que um papo de 1 hora e meia, 2 horas podia ser 20 minutos. Então, É cara, verdade. isso começou a me incomodar. Eu falei, cara, eu vou pegar esse meu incômodo e vou literalmente produzir o conteúdo que eu gostaria de consumir. E eu, cara, nunca achei muito, minha opinião, nunca me encantou muito esse lance de musiquinha de fundo, viradinha, parada muito elaborada. O que eu fiz quando decidi produzir o podcast? Eu peguei literalmente meu celular, abri o gravador, gravei 2 episódios falados, rapidão assim, e reuni 10 pessoas no LinkedIn para me dar feedback. Falei, ó, tô com um projeto novo, preciso de feedback. Claro, peguei pessoas alinhadas com o público-alvo
que eu queria atingir, para me dar um feedback mais assertivo. Joguei para eles, cara, ninguém falou de musiquinha de fundo. Ninguém falou, tipo, você precisa editar. Pelo contrário, a galera falou, cara, tá muito maneiro esse formato falado, como se fosse um áudio no WhatsApp. Tá muito irado esse formato curto, objetivo. E desde então, eu só fiz isso. Inclusive, os 2 episódios que eu mandei pra galera estão lá. É o Escuta Ativa e o Ame Sua Zona de Conforto. São os 2 que logo que eu fiz de cara pra testar com a galera. Então, assim, mais do que a sacada, mais do que o conteúdo assim, que você vai entregar, é o formato. Porque hoje em dia a gente está tendo uma escala tão grande de conteúdo que a gente sente dificuldade, e aí vocês podem dizer também se vocês sentem ou não, se é uma dor de vocês, de entender qual conteúdo, né, qual canal, qual marca, como elas se diferem a nível de formato. Porque todos os podcasts têm 1 hora, todos os podcasts são editados, os convidados são muito parecidos. Então, quando você consegue se diferenciar no formato, entregar uma proposta nova, a pessoa vai com a atenção 2, 3 vezes redobrada para o seu conteúdo. E quando ela chega no Rota para ouvir, ela sabe que ela vai tomar um socão na mente sobre como produzir um conteúdo relevante, sobre como se posicionar nas redes sociais, sobre como entender, como empreender sua própria carreira. Que esse que é uma das palavras que eu gosto de falar. Porque na época que eu fui demitido, eu tive que empreender minha carreira. Eu tive que fazer alguma coisa diferente para obter um resultado diferente. Então a pessoa que senta lá, ela sabe que ela vai ter algum insight desse. Como ela vai receber o insight, o que ela vai fazer depois, isso é uma coisa que está além do meu trabalho. Meu trabalho o Rota é diferente porque ele entrega um conteúdo totalmente diferente, num formato totalmente diferente, pensado para a galera jovem. Esse que é a grande beleza do Rota. E é por isso que eu até me assustei com a velocidade que a gente adentrou no universo jovem, assim, entre 20 e 30 anos. E até estou me surpreendendo que hoje 15% dos ouvintes do Rota tem mais de 35 anos. Então a gente está começando a atingir uma galera também colateral que às vezes está tentando remodelar a carreira ou tentando reaprender como utilizar as redes sociais, e isso está me surpreendendo bastante. Quanto tempo você saiu do teu estágio lá? Oi? Tem quanto tempo que você saiu do teu estágio? Isso foi em setembro de 2018. Olha como é que as coisas são interessantes. Dia 20 de setembro de 2018 foi quando eu fui demitido. Nunca vou esquecer essa data. Eu entrei 9 horas. Eu entrei 9 horas no escritório, 9h10 eu estava demitido, nem deu tempo de tomar um cafezinho com a rapaziada. Eu entrei e saí. E o mais engraçado disso tudo, que 1 ano depois, dia 20 de setembro de 2019, eu estava dando minha primeira palestra. Então, assim, por esse trabalho de conteúdo que eu fiz no LinkedIn, no ambiente onde a concorrência que eu digo, jovens produzindo conteúdo com confiança, com qualidade, não existe, com consistência também não existe. Esse trabalho que eu construí no LinkedIn conseguiu justamente gerar os resultados de carreira que eu esperava. E você falou também de quanto tempo do Rota, né? O primeiro episódio do Rota foi ao ar dia 19 de maio. Então a gente tem basicamente aí 6 meses. E agora a gente está batendo 3.000 reproduções nas plataformas digitais, 21 países alcançados com ouvintes. E é isso. E a audiência, assim, basicamente, entre 70% é a galera entre 20 e 30 anos. Então a gente está com esses números aí hoje. Pô, legal. Eu concordo contigo, Felipe, com relação ao conteúdo, o formato ser mais importante do que o conteúdo. Em algum momento a gente pensou muito isso também, porque muitas vezes você tem as pessoas falando do mesmo conteúdo em várias plataformas, né? Hoje em dia, pô, você vê vários lives aí falando de marca digital, de posicionamento de marca, você vê vários. Mas o formato, de fato, é um formato que faz com que você vai prender ou não a audiência. Você Sim. vai, né, manter a galera mais conectado. E a gente se preocupou muito no início do M, porque a gente começou 18 de março, se eu não me engano, e a gente começou exatamente como você. A gente entrou um bate-papo. Melhor forma. Entendeu? A Vera. Não tinha. Quem gostou, Melhor gostou, forma. não gostou. Um abraço. É isso. Paciência. É isso. Foi nessa pegada mesmo, entendeu? A pegada de, pô, vamos. E aí, detalhe, a gente ainda não tinha esses frufrus aí de edição, musiquinha, né? De tal, entrada, saída, caracteres e tal. A gente foi colocar depois. Isso não é um problema, não, cara. Isso é uma escolha realmente da pessoa, sabe? E da audiência também. Pro meu programa, eu entendo que o formato do conteúdo e a objetividade, a forma como eu falo, tipo, muito diretão, sem perder muito tempo, é muito relevante para minha audiência. Como eu falei, eu sou um possível ouvinte do Rota. Eu ouço meus podcasts. Eu sou ouvinte do meu podcast. Sim. Então eu entendo a dor da galera. Então eu falei, cara, se eu fizer um formato sem edição,
como áudio WhatsApp. Porque, entre parênteses, a galera da minha idade, o que mais faz é ouvir áudio no WhatsApp. É um formato que eles estão acostumados. Então, eu estou surfando uma tendência, estou surfando uma onda que é um comportamento de consumo da minha audiência. E eu não vejo problema de editar. Inclusive, daqui a 2 semanas vai entrar o primeiro episódio editado, né? Que eu fiz um mashup. Eu peguei várias partes de vários episódios que tem o mesmo assunto e vou compilar. Então vai ser o primeiro episódio editado. Vamos ver se a galera vai gostar. Se não gostar, paciência. Como você falou, volta pro formato original. Isso que é a parte bonita do digital, né? A gente fazer essa teste e feedback em escala. E você poder voltar rapidamente, né? Você poder corrigir rapidamente o rumo. É bem legal isso no digital. A gente testou várias coisas aqui também para a gente chegar no modelo. Enfim, mas faz parte da brincadeira. Claro. Gente, chegamos na metade do programa, estouramos um pouquinho da metade e agora é o momento da audiência, aquele momento em que a gente atende você aí do outro lado da telinha que está inscrito no canal. Não adianta ficar mandando post pra gente, mandar pergunta, mandar um monte de coisa, se não tiver inscrito. E detalhe, a gente confere sim. Outro dia eu escutei alguém falando assim, esse cara nem confere. Confere sim, a gente faz um cara crachá legal. A gente dá uma olhada para ver se está inscrito legal. E aí, gente, é o seguinte, o hype da internet que está rolando hoje é muito com relação à eleição norte-americana, né? Que está aí na reta final. Enfim, praticamente uma tendência forte aí de termos um novo presidente e não um reeleito. Isso pelo menos até o momento, né? E com relação... Estou dando até uma atualizada aqui, vendo se ainda está aquele 264 contra 214. Até o momento tá nisso aí ainda. Esse número não sai daí há um tempão, né? Mas vamos que vamos. E outro hype na internet também é com relação ao tal da alcunha do estupro culposo. Gente, isso tá... A internet está polvorosa com relação, né, ao caso, né, que rolou recentemente. Enfim, estupro para mim é sempre estupro e é um assunto que, não é... Acho que não, a gente não precisa nem polemizar isso, mas essa alcunha de estupro culposo não existe. De fato, não existe. Foi feita jornalisticamente para dar uma intenção e acabou que pegou. E todo mundo está falando isso aí. Inclusive, tem posts aqui que mandaram para a gente que o estupro culposo, essa expressão foi usada pelo Intercept para resumir o caso e explicar para o público leigo. O artifício é usual ao jornalismo. Em nenhum momento o Intercept declarou que a expressão foi usada no processo. E só para deixar claro, porque tem maior galera batendo também aí. Tem outro aqui da audiência que pediu para não ser reconhecido, não falar o nome. Ele coloca o seguinte: treta, estupro. Ih, rapaz, estupro é estupro. Essa é maravilha, essa palavra para fono. E vai continuar sendo, mas Intercept é o rei da manipulação, vive desinformando e publicando fake news. Fora Intercept. Aí começa a polarização política, que esse caso não deveria ter. Enfim. E aí o hype da internet está muito forte. O pessoal falando aqui que o estupro culposo é quando não há intenção de condenar o estuprador. E é muito nesse sentido. Enfim, eu não acho legal a gente polemizar. O assunto já está bem sensível aí na internet, mas é aquela coisa, né? Enfim, tem que ser melhor apurado, logicamente, o caso. E não é não. Isso eu sempre falei, desde pequeno. Eu acho que quando a mulher fala não, é não. Foge um pouco aqui do nosso papo, mas no hype está muito forte. Independente aí, tem até uma brincadeira que o pessoal mandou pra gente aqui. A mulher está dormindo, sóbria, bêbada, drogada. Qualquer atitude que você faça que ela não permita é estupro. Entendeu? E eu também acho. Tá? Só para deixar bem claro aqui que não é não. E saindo desse assunto... Aqui, o Diego manda pra gente: algumas pessoas vão te criticar pelo simples fato de você fazer o que elas não têm coragem. Isso é o que a gente está falando aqui, é o nosso papo aqui que a gente está conversando de fato. Entendeu? Concordo também. E aí vem uma brincadeira da Sandra, que ela bota aqui o seguinte: chegou um boleto culposo aqui em casa. É quando você compra sem intenção de pagar. Enfim, aí começam os memes, né? A galera começa a pegar os memes desse caso aí que eu falei.
Gente, é isso aí. Aí começa a brincar. Na Austrália, aí diz aqui que na Austrália o Bolsonaro já está procurando outro dono. Tem outro aqui que é. Esse aqui foi. A Alessandra mandou para a gente aqui. E várias pessoas colocaram. Acho que é um meme, inclusive, também. Virou um meme. Mas está no UOL, tá, gente? YouTuber brasileira reconstrói ímã para rifar virgindade. E aí ela coloca: o corpo é meu. Aí vem um cara que embaixo faz a seguinte brincadeira: fazer retífica no motor não zera a quilometragem. Forte abraço. Seminovo é sempre seminovo, né? Não dá para ser vendido como 0 km. Enfim, gente, aí vem um monte de brincadeira e tal. E bombando, né, as eleições, esse término de eleições lá, essa reta final de eleições nos Estados Unidos. Bom, emendando com o momento audiência, eu queria pedir, né, o nosso momento dica de livro, e o nosso momento dica de livro, a gente não combina, mas hoje a gente, até que deu um toquezinho, né, no nosso convidado, falou: Felipe, vai rolar um momento dica de livro. Bom, quem quer começar a dica de livro de hoje? Manda aí nosso convidado primeiro aí. Então vamos lá, cara. Tem um livro que, principalmente se você gosta de entender o processo evolucionista assim, da humanidade e também gosta de marketing, Darwin Vai às Compras, do Geoffrey Miller. É um livraço, cara. Acho que qualquer pessoa deveria ler. Ele fala muito sobre como as pessoas, como a gente evoluiu no nosso processo de consumo, né? E relacionando isso com marketing, com as marcas. Cara, vale muito a pena ler. Outro também, que é de um escritor que eu sou apaixonado, que é o Seth Godin, que é All Marketers Are Liars. Todo marqueteiro é mentiroso, se eu não me engano, a tradução desse livro para português. É um livraço também que desconstrói muitas crenças que a gente tem sobre o marketing. Então, se você curte marketing, acho que você pode ir por aí nesses 2 livros, que você vai ter uma base muito boa mesmo. Vamos lá, Davi, sua vez. Eu com certeza eu já dei essa dica em algum programa aqui, mas eu acho que quando a gente está falando de começar um negócio, o livro assim de cabeceira é o Lean Startup, assim, o Startup Enxuta. Esse é um livro que eu me lembro que quando eu li, ele me ajudou muito a colocar uma metodologia no que eu estava fazendo. Aquela coisa do, peraí, eu tive uma ideia, agora qual é o passo 1, qual é o passo 2? Isso ajudou a colocar as coisas nos seus bloquinhos, então assim, e aí já colocando isso dentro da ideia do Felipe, é exatamente isso. O que é o melhor que eu posso fazer agora? É um blog? Talvez eu fale melhor como um blog, talvez eu fale melhor para uma câmera, talvez eu fale melhor somente por um áudio, e fazer o melhor com os recursos que você tem. Então, assim, é um livro que ele fala muito sobre isso, né? Como você criar passo a passo com os recursos que você tem. É o Lean Startup, assim, é um livro de cabeceira para todo mundo que quer transformar alguma ideia num negócio e quer começar. Acho que é um livro extremamente necessário. Eu vou nessa tua pegada também, vou dar uma dica que eu já dei, aliás, já dei várias vezes essa dica, que é o jeito Disney de encantar os clientes. Eu acho que até é um livraço, é um livro assim sensacional, principalmente para quem na pegada de atendimento como eu, entendeu? Aliás, eu estou acabando de escrever o meu, cara. Se Deus quiser, no que vem teremos aí um livro para a área de atendimento. E eu acho que esse livro é uma referência, né? O Walt Disney, a história dele por si só já é uma história muito legal, entendeu? E o que ele passa nesse livro, quem já foi também a algum parque, é uma coisa sensacional, é um absurdo. É o rei do encantamento. Para mim é top, é o cara number one do encantamento, é o Walt Disney, e esse jeito Disney... Você vê que a Disney zerou assim o game do atendimento ao cliente quando as pessoas têm uma dificuldade de reconhecer que a Disney é uma empresa, quando elas estão lá, né? Elas estão tão encantadas e comprando não sei o que elas... Peraí, isso é uma empresa ou isso é outro mundo, assim? É verdade, cara. Eu acho sensacional, sou fã. E é legal a gente citar, às vezes, esses caras, porque neguinho acha que o Walt Disney, o Jobs e por aí vai, vários outros... Os caras já quebraram várias vezes. Acha que o cara chegou lá, fez e deu bem. Os caras quebraram uma porrada de vezes. Então, assim, é bom que fique
de exemplo que, pô, que não é fácil não, galera. A parada é punk, entendeu? Você quebrar faz parte do jogo, ele tem que levantar e continuar, vamos que vamos, entendeu? E aí eu vou pegar o gancho, porque eu sou, ao contrário do Davi, que está mais fora do LinkedIn, eu sou bem ativo no LinkedIn, eu acho muito importante. Eu como pessoa, não como empresa já é outro papo, mas eu como pessoa também gosto muito dessa ferramenta. Eu também acho importante, falha minha mesmo. Não, mas é passível de correção. E eu vi um texto legal do Felipe, que são 3 conselhos para jovens ambiciosos em início de carreira. Eu li alguns textos seus e achei bacana. Pô, dá para resumir esses 3 conselhos aqui para quem está nos assistindo? Cara, esse texto eu escrevi depois que eu cometi um erro assim de carreira, e aí eu fiquei refletindo bastante, e assim, de novo, né, quando a gente fala de, pô, você produzir um conteúdo só seu, é muito difícil. Cara, não é difícil, a partir do momento que você passa a enxergar a produção de conteúdo mais como uma documentação da sua vida, das suas experiências, das suas habilidades, do que realmente você abrir uma tela em branco e tentar criar um conteúdo, um movimento forçado. Então, basicamente, tudo que acontece na minha vida eu tento transformar isso em conteúdo. Então, dado esse cenário, né, que pô, eu cometi um erro profissional, que me custou um pouco, eu falei, cara, como é que eu posso transformar essa minha experiência para a galera, para ajudar as mesmas pessoas a não cometerem o mesmo erro. Então, cara, basicamente, o primeiro erro, né, o primeiro alerta para a galera não errar, o primeiro conselho é nunca se casar antes do primeiro beijo. Eu faço esse paralelo porque quando a gente é jovem, né, e é ambicioso, a gente quer alcançar altos voos, naturalmente vão vir pessoas mais experientes que vão cantar a gente ou trabalhar na empresa, ou a se tornar sócio de cara, aproveitando um pouco dessa nossa ambiciosidade, ambição, sei lá, uma palavra. Mas... por aí, a gente entendeu. E quando uma pessoa considera você nos planos de negócio dela, você também tem que considerar ela como um casamento. Né? Ninguém sobe no altar para casar no primeiro beijo. Então, é muito importante que a gente consiga fazer negócios, né, com as pessoas que a gente conhece, com as pessoas que a gente conhece o caráter, que a gente conhece principalmente a forma de trabalhar. E eu vejo que muitas pessoas, ainda da minha idade, acabam tendo esse erro de sair fazendo negócio com qualquer um e descobrir que a pessoa é Y quando ela falou que era X, depois que já assinou o contrato, depois que já envolveu o Estado, religião e Deus no casamento, né? O segundo passo, cara, até esqueci agora, tem tanto tempo que eu escrevi esse texto. Enxergue-se como uma marca pessoal. Isso, boa. Cara, isso é principal. Deu cola pro próprio autor, hein? Tem muito tempo que eu escrevi esse texto. Enxergue-se como uma marca pessoal. Cara, é o seguinte, a maioria dos jovens, na minha pele, né, começou a escrever no LinkedIn, conseguiu um estágio, comportamento natural é parar de publicar no LinkedIn. Já consegui o objetivo, já estou recolocado, para que continuar com isso? Mas as plataformas sociais, né, as redes sociais, elas são um canal em que você utiliza em cima de um objetivo. Então, se o seu objetivo é escalar a sua carreira, você pode usar o Facebook, TikTok, Instagram, LinkedIn para alavancar a sua carreira. Então, o que eu mais vejo são jovens que não se enxergam com uma marca pessoal e simplesmente estão trocando hora por dinheiro em grandes empresas. E quando eu digo marca pessoal, é porque você tem produção de conteúdo, você tem canais de distribuição e você tem como impactar uma audiência. Quem não se enxerga dessa forma, em pleno século XXI, com as redes sociais na mão, está deixando na mesma uma grande oportunidade de escalar, assim, não só a carreira como negócios. Então é fundamental que, primeiro, cara, não casa de primeiro beijo, considera as pessoas que você está fazendo negócio. Cara, se enxerga com a marca pessoal, você é o seu maior ativo. No final das contas, é você por você mesmo. Seja você um CLT, seja você um empreendedor. É você por você mesmo. Cara, e o terceiro... Não fala, que eu vou lembrar, não fala. O terceiro... já, hein? Pode falar, fala aí. Saiba quanto custa a sua hora de trabalho. Boa. Cara, todo leilão começa com uma oferta inicial. Nenhum leilão começa com zero. Verdade. Assim, R$0. E o que eu mais vejo é a galera jovem vendendo a hora de trabalho com lance inicial zero. Qualquer oferta que o contratante, o recrutador fizer, parece bom o suficiente. Eu acho que a gente tem que começar a saber precificar nosso trabalho de uma forma adulta. A gente tem que olhar para o nosso trabalho e falar, cara,
Eu quero chegar nesse patamar de vida, eu quero ter esse meu padrão de vida. E como é que hoje eu estou aqui, eu quero chegar aqui? Como eu traço esse caminho? Então, você tem que saber precificar o seu trabalho. Então, cara, essas 3 dicas foram coisas que eu vivi na minha vida. Eu casei antes de dar o primeiro beijo. Eu não me enxergava como uma marca pessoal antes de começar a escrever no LinkedIn. E chegou o momento de quando eu comecei a prestar serviço para empresas, que eu tive que aprender a calcular minha hora. Então, são 3 conselhos que eu vivi na pele, que eu gostaria de toda e qualquer pessoa que tiver a minha ideia, que tiver no mesmo contexto social, psicológico e econômico, que eu soubesse. Então, o toque, a beleza do conteúdo é você conseguir traduzir as coisas que estão dentro de você, reflexões, ensinamentos, para a sua audiência. Então, esse é um dos artigos que eu mais gostei de escrever, porque foi o que eu mais tive feedback positivo em termos de, cara, isso aqui mudou a perspectiva como eu enxergo minha carreira. Isso aqui me ajudou a não cair em armadilhas corporativas. Então, fiquei muito feliz com o resultado desse artigo. Eu achei esse artigo muito pertinente, muito legal. Por isso que eu separei ele, deixei aqui separado e tal. E agora, essa parte da precificação, cara, eu concordo nos 3 itens que você coloca aqui muito. Só a parte da precificação, que eu tenho só um adendo, que muitas vezes também a pessoa chega por exemplo, a gente está contratando, de fato a gente está contratando. Já fica aqui um jabá para quem está correndo atrás aí. Contato@ideiarara.com.br, pode mandar lá que a gente está contratando. Enfim, o grande problema que a gente vê na contratação é também o contrário. Às vezes a pessoa supervaloriza demais, dimensiona demais a precificação. Entendeu? Então, isso é uma coisa que eu costumo dizer para quem está entrando na empresa, mostra que veio. Aí a gente, quando a gente já sabe que veio, beleza. Aí a gente, agora você querer entrar numa empresa já ganhando, entendeu? O que você acha que vale... Mas isso é fundamental, cara. Mostra como é que você chegou nesse cálculo. Se fizer sentido, beleza. Porque o grande lance é que tem muita gente que acha que vale, entendeu? E você é precificado no mercado, você tem uma oferta para ganhar, vamos botar hipoteticamente aqui 5 mil. Você tem uma oferta melhor do que 5 mil? Não. Então você vale 5 mil. Mas eu conheço, eu fiz isso, fiz MBA, fiz o caramba, fiz não sei o quê, fiz Harvard, fiz não sei o quê, mas quem paga mais de 5 mil? Entendeu? Essa é a pergunta que muitas vezes a galera não entende. Entendeu? Mas o que eu faço vale 15 mil. Beleza, mas se ninguém paga, você vale 5. Entendeu? Ou talvez no final das contas você não vale 15 mil, né? Porque se você faz um negócio de 15 mil e ninguém pode pagar, acho que a maior probabilidade de alguma coisa estar desalinhada é dentro do seu serviço. Exatamente. Da forma como você enxerga o seu serviço. Salvo o momento agora que a gente está vivendo de pandemia, tá? Porque a gente, de fato, agora é um momento atípico, né? A precificação teve que mitigar esse impacto todo. Então, a gente, na agência, a gente nunca trabalhou tanto na vida ganhando menos. Entendeu? Então, esse momento é um momento atípico, mas Deus quiser, tudo já vai passar daqui a pouco, vai voltar ao normal, mas o normal, que eu digo normal mesmo, tá, gente? Que eu odeio essa expressão de novo normal, que eu acho que de novo, de novo não tô vendo nada, entendeu? Tirando a pandemia, não tô vendo nada. Tanto é que, não sei, Davi, aí em Portugal, vocês acabaram o verão europeu. Aqui a gente está entrando no verão, né, no hemisfério sul. E, já estão vendendo festa aí de fim de ano, Búzios já está vendendo o Réveillon, já tem festa rolando à torta e direito. Teve agora, recentemente, no Jockey Club, teve, Halloween, várias festas de Halloween. Então, quer dizer, em plena pandemia, a galera está chutando pau da barraca. Eu acho arriscado, né, tendo em vista aí até que o vírus está mudando, gente. Já tem gente se contaminando novamente. Entendeu? Então, enfim... E eu queria fazer aqui um adendo agora, uma brincadeira. Rapaz, você tá elegante, hein, Davi? Você sempre tá num modelo mais tranquilo, a camisa mais básica e tal. Hoje você tá todo aí, Caramba, meu irmão, tá no elegância hoje, bacana, legal.
É o nosso produtor aqui, que agora tá mandando roupas aqui pra gente, é o figurino. Agora o nosso. Porra, então só Estamos pra você, ó. profissionalizando o programa. Pô, amor, tá no elegância, tá parecendo o Fernando que aparece de blazer aqui. Pô, Não, o tá Fernando, tudo. pô, de blazer e livro atrás, não, ele levou para um Pô, patamar que não dá para acompanhar, é, né, pô? pelo Não amor de dá, não Deus, a dá. gente aqui é mais assim, né? Enfim, mas voltando aqui pro papo, ô, Davi, como é que você tá vendo aí só para a gente fechar esse pensamento aí, como é que você tá vendo aí via Europa, né? Todo esse movimento, não só de retorno de lockdown, mas também do mercado, né? O mercado aqui é o que eu falei ainda há pouco, a gente nunca trabalhou tanto ganhando menos, né? Como é que você enxerga isso aí do outro lado do Oceano Atlântico? Cara, então, aqui na Europa tá o seguinte, se fala muito em segunda onda, alguns países já começaram a fechar, mas começaram a fechar diferente da primeira onda, né, do primeiro lockdown. Então, por exemplo, escolas não fecha, porque, enfim, agora a gente já tem mais dados, né, já tem mais estudos que apontam que para criança o negócio não tem uma alta taxa de mortalidade, enfim, escolas, acho que os pais também já estavam desesperados de criança em casa, e aí agora as escolas estão abertas, já é um lockdown diferente, começam a ter coisas diferentes, né? Não é aquela coisa completamente de fechar tudo, todo mundo em casa. Não, já tem algumas regras, mas assim, na boa, não tem muita lógica. É como eu falei até no programa passado, aqui em Portugal, por exemplo. O último fim de semana, o último feriado, né, que foi de finados, pô, todo mundo fechado, então as pessoas não podiam ver suas famílias, não podia ter nada disso. Ok, então tem uma lógica de todo mundo fechado e você não poder mudar de cidade, né? Ir para outro conselho aqui, para outro município. Tá bom, isso faria algum sentido se no final de semana anterior não tivesse uma corrida de Fórmula 1 com 30 mil pessoas no autódromo. Pô, então, caramba, ok. Então você respeita o interesse econômico do Algarve, que não teve verão e é um lugar muito turístico, e aí precisou daquela corrida de Fórmula 1, mas aí no fim de semana seguinte, que é uma reunião familiar, numa coisa religiosa, que não tem tanto interesse econômico, aí vale o lockdown. Então, assim, dois pesos, duas medidas, completamente fora de lógica. E aí aquele cidadão comum, ele fica meio sem entender, né? Peraí, é para fechar ou é para abrir? Porque se tem uma ordem de vamos fechar, por mais que você não concorde, existe essa ordem. Se tem uma ordem de vamos abrir, por mais que você não concorde, existe essa ordem. Mas não, peraí, um fim de semana pode, o outro não pode, e depois para frente vamos ver se pode ou se não pode, dependendo do interesse econômico, cara, não faz sentido nenhum. Então, assim, estamos em busca do sentido aqui na Europa. É isso que a gente tá vendo. Boa. Ô, Felipe, você assistiu o Dilema das Redes, Netflix? O Sim, o claro. que você achou? O que você achou? Cara, o mais engraçado é que a capilaridade, né? Como esse dilema de atingiu as pessoas foi através das redes sociais, foi através de pessoas É, produzindo conteúdo sobre o dilema das redes sociais. Então, assim, no final das contas, as redes sociais são relevantes para a vida das pessoas, fazem conteúdo chegar nas pessoas. Então, assim, isso foi uma coisa que me chamou a atenção, né? é verdade. Muitas pessoas poderiam deixar de usar os dispositivos móveis e tal, mas pelo contrário, a galera foi comentando nas redes sociais sobre isso. Eu achei um pouco relevante, quem trabalha nesse meio já está um pouco blindado sobre essas perspectivas da internet. Achei um pouco sensacionalista, Sim. claro. Achei que deram um drama muito absurdo em cima de uma temática que é relevante, sim. Mas eu acho que, cara, como todo e qualquer conteúdo vai impactar pessoas de uma forma mais intensa do que a outra. Então por estar num contexto diferente, de novo, né, falando o poder do contexto, inclusive é um episódio que tem no Rota. O meu contexto me fez ser impactado muito menos pelo dilema das redes, porque eu já trabalho com esse meio, porque eu já estou estudando isso há muito tempo. Para uma pessoa que nunca produziu conteúdo na internet, que não tem muita afinidade nas estratégias de digital e tudo mais, vai levar uma porrada na mente, sim, vai ficar assustada, vai querer tacar o celular na parede, vai querer excluir as redes sociais, mas claro, tem um tom melodramático absurdo. Então, assim, cara, eu acho muito relevante qualquer pessoa assistir, sim, mas acho que você pode tirar suas próprias conclusões
com as redes sociais. Não, assim, o problema não é em si as redes sociais, é como as pessoas utilizam. As redes sociais são um espelho, é o reflexo, tudo que tem aqui dentro é o reflexo do comportamento humano. Se pessoas estão ficando... Se está gerando um aumento de ansiedade por conta das redes sociais, é porque as pessoas tendem a construir a realidade em cima dos conteúdos que elas consomem. Elas tendem a fazer suposições, a fazer alegações em cima daquilo que chega até elas. Né? Então, assim, cara, a ferramenta em si não é o mal. É como a gente está utilizando. Qual é a mentalidade que a gente está lá dentro utilizando aquilo. Entendeu? Então, cara, para mim foi um conteúdo muito relevante, muito maneiro, um pouco dramático, mas que serviu para refletir bastante sobre tudo, basicamente tudo, porque tudo está dentro dos celulares, né? É verdade. Legal. Eu também tenho uma opinião parecida. Davi, você já viu, já assistiu, que até um tempo atrás você estava para assistir e tal, você também já viu? Não, então, assisti, foi tão comentado aqui no programa que eu assisti. E tem um livro, já que a gente falou de dica de livro, né? Tem um livro do Peter Diamandis, que ele é ele fundou a Singularity University nos Estados Unidos. Puta, o nome do livro eu acho que é Abundância em português, alguma coisa assim. E que ele fala muito dessa questão das redes sociais, que ele diz o seguinte: a rede social, ela começa numa garagem, ela começa você ali no dormitório da faculdade com seus amigos. E quando você é pequeno, quando você é uma startup, você é disruptivo, você não quer regulamentação do governo, você quer crescer, né? Você quer um espaço para crescer. Quando você é o grande, que aí é o seguinte, você é o Twitter, você é o Facebook, aí você quer regulamentação. Por quê? Porque você não quer ter um novo entrante no mercado, você não quer ter o cara da garagem do dormitório. Não, agora eu sou grande mídia, agora eu sou mainstream. Então, esses caras, eles começam a chamar o Senado americano, os deputados, para eles juntos escreverem a regulamentação das redes sociais, porque agora eles têm poder. Então, assim, quando eu vejo eu vejo o Mark Zuckerberg, o cara do Twitter, eles indo lá no Congresso americano e falando, porque eles têm um interesse agora por trás. Eles são a grande mídia. O que eu acho o seguinte: a gente também fazer um shutdown, né, desligar a rede social, não é legal, porque a gente vai estar nos canais abertos da TV de novo. Volta para o que era antes, né? Exato. Pelo menos na rede social, a gente pode reclamar da rede social dentro dela, né? Dentro dela. Se a gente está na Globo, a gente não pode ir na Globo reclamar da Globo, né? Pô, não vão dar esse espaço. A gente está aqui no YouTube, a gente pelo menos pode reclamar do YouTube dentro do YouTube, né? Então, assim, pelo menos a gente tem um espaço. Porém, o algoritmo, ele está bloqueando uma galera que fale algumas coisas que eles não querem que sejam ditas. Vide agora nas eleições que, tanto aí o Trump reclamou que, estavam jogando apoiadores dele lá para baixo. Mas, assim, com esse dilema todo das redes sociais, é muito melhor com ela do que sem ela. Com certeza, com certeza. Gente, estouramos o programa, horário aqui, estouramos. Literalmente, passamos de 1 hora, de 60 minutos, estamos com 1 hora e 3 minutos. Então, eu vou pedir para a gente entrar na reta final do M de hoje, né? Já agradecendo o Felipe Medeiros aqui, nosso novo parceiro aqui do M, nosso novo convidado, deixando para ele também portas abertas para voltar, para a gente conversar mais. Eu li outros artigos seus, eu vi várias coisas, tem um até que me chamou a atenção também, não deu tempo de conversar, que o título é O Lado Bom de Ser Ruim, como a internet beneficia os piores. Cara, achei isso também muito legal, mas segura aí, isso aí ficou como... fica como um spoiler para um próximo bate-papo nosso, que é muito bacana também esse artigo, é bem legal. E fora outros que eu já li aqui, e até a gente conversar de novo, eu quero escutar, né, os podcasts, quero escutar legal, para a gente poder ter também uma conversa mais verticalizada no trabalho que você tem desenvolvido. Né? E pedir para o Davi, né, considerações finais, deixando o nosso convidado por último, agradecendo você que já nos acompanha. Seja sempre muito bem-vindo. E para quem está nos assistindo pela primeira vez, propomos análises e reflexões sempre com muito conteúdo e bom humor. Bom, minha língua hoje não está boa, cara. Tá me dando umas rasteiras aqui, mas vamos que vamos. Davi, contigo.
É o seguinte, minhas considerações finais é um momento de inspiração aí para você que está assistindo a gente até agora, com certeza inscrito, né? Porque se sobreviveu até agora é porque está inscrito aqui no canal. É fazer um link de uma coisa que o Felipe falou para uma coisa que um outro autor fala muito, dá muita relevância a isso, que é o seguinte, o Felipe ele falou uma coisa que ficou meio jogado, mas é legal a gente dar um contexto para isso, jogar uma luz, que é o seguinte, é documentar a tua história. Cara, documenta o teu processo de aprendizado, documenta a tua história. O Gary Vee, que é o Gary Vaynerchuk, que é assim, um cara, pô, até o Felipe já deu uma risada, já sabe quem é o cara. Um cara extremamente figura, que ele já tem muito conteúdo dele atualmente em português, mas ele é um cara muito forte nas redes sociais, ele é um cara muito forte de YouTube, e ele foi um dos primeiros caras que eu, pelo menos, observei que ele documentava a própria história. O que quer dizer documentar a própria história para você que está nos assistindo agora? É o seguinte, você não precisa, para você abrir uma câmera na internet, para você começar teu podcast, teu blog, você não precisa ser o master pica da galáxia, escagador de regras, para fazer uma fórmula, um método, uma metodologia e querer vender para todo mundo. Cara, você pode ser um estagiário demitido, como o Felipe foi, e falar, olha só, agora eu vou documentar o meu processo de entrar na internet. Eu não sei, eu não sou o master das galáxias, mas eu sou um cara que eu tenho uma história para contar. E quantas pessoas não estão exatamente nesse processo de vida e que vão te enxergar como alguém que, cara, olha só, cara, esse cara tá passando pela mesma coisa que eu e ele não ficou escondido dentro de um quarto escuro chorando. Ele tá aí, olha só, esse cara errou também, cara, eu também errei nisso. Olha só o que esse cara fez, eu também tô passando nesse exato momento de vida agora. Então, assim, seja você alguém procurando um emprego ou você iniciando uma empresa, cara, não tenha medo dos seus erros, não tenha medo das suas falhas, não tenha medo de documentar esse processo. E, assim, é uma coisa de você se julgar menos e compartilhar mais. Acho que quando você liga esse molde de compartilhar, cara, o que eu estou fazendo é para ajudar alguém. Então, assim, você joga um pouco do teu ego de lado, olha, vamos junto aprender nesse processo. Comenta aqui embaixo se você também está errando pra caramba. Esse programa aqui, o M, pô, é um programa que a gente faz aí da maior boa vontade, e apesar de ter o Sandro aí formado em jornalismo, mas a gente também é mega improviso. Então, caramba, a gente vai crescendo com os comentários da galera, com os reviews do pessoal. Então, assim, esse é a minha dica. Bota o seu julgamento um pouco de lado e compartilha com a galera. Eu tenho certeza que você vai formar uma comunidade. Acho que isso é muito forte hoje. Forma a tua comunidade, uma galera que vai crescer junto com você. Crescer junto. Essa é a vibe aí do momento. É isso, pessoal. Obrigado e tamo junto. Boa, boa. É contigo, Felipe, para fechar o M de hoje. Cara, fiquei muito feliz em estar aqui, um papo mega descontraído, mega relevante. E, cara, assim, de considerações finais, acho que muito que o Davi falou também. Eu não esperava que, escrevendo no LinkedIn, eu fosse me recolocar. Eu não esperava que continuar escrevendo no LinkedIn fosse me gerar um podcast. E não passou pela minha cabeça que gravar um podcast me levaria a criar a minha própria empresa, né? Através do meu podcast, eu consegui pegar meu primeiro cliente de consultoria de marketing digital. Inclusive, se você é uma empresa de B2B que esteja precisando se reconstruir no digital, pode falar comigo, que vou ter o prazer de tentar entender, te ajudar e tudo mais. E, cara, é muito louco, porque como o Davi falou, eu era um estagiário demitido e em menos de um ano, isso não é nada, tá? Eu só tô falando porque foi só documentando mesmo o meu processo. Em menos de um ano, eu me transformei numa pessoa que está liderando a própria empresa e construindo uma comunidade em volta de um podcast. E é muito isso que ele falou, cara. Guarda o ego no bolso. A gente está enquanto a gente é jovem, a gente está na posição de falar besteira. Se você publica um conteúdo lá sobre marketing, vem uma pessoa te dar um carrinho nas pernas falando que está errado, ótimo, cara. Você está na posição para falar besteira. O que não pode é uma pessoa com MBA, com 20 anos de mercado, e chegar lá e falar besteira. E isso é um pouco do lado bom de ser ruim, né? De como você pode evoluir com as redes sociais. E, cara, uma das questões que mais fica na minha cabeça sempre, que eu queria deixar de palavra final, é sempre pensar qual é o melhor que eu posso fazer com os recursos que eu tenho hoje. Tentar maximizar o seu impacto sem que você
aumente a sua estrutura de recursos, sem que você aumente seus ativos e sem que isso te onere em tempo e dinheiro. Então, acho que para fechar com chave de ouro, era isso que eu queria deixar nele. Boa! Pô, mais um programaço. Eu vou agradecendo então ao Felipe, meu parceiro de bancada elegantíssimo hoje, Davi. Tamo junto, valeu. Programaço mesmo. E para você do outro lado da telinha, estamos de segunda a sexta-feira aqui no YouTube. O horário a gente ainda está terminando a enquete. A princípio era a partir das 20 horas, agora não faço a menor ideia, mas a gente está aqui, presente todo dia. Valeu, pessoal. Grande abraço. Fui. Valeu.